uma fase remota mesmo, de passar rápido, em 1 mês, 2 meses, e aí foi se estendendo, e acabou sendo um ano inteiro letivo. E aí nós tivemos que correr contra o tempo para se adaptar, né? Para ontem, tivemos que ter uma formação para ontem, né? Para a gente poder estar se adequando ao cenário atual que a gente vive, infelizmente. E te digo que trabalhar a educação física, onde você trabalha 100% praticamente dela prática, você ter que ir para o ensino remoto, foi um choque muito grande. Sofri bastante, sofri muito com isso, até eu conseguir me encontrar. Mas aí veio a pandemia, a gente teve que se distanciar, né? E aí, a princípio, a escola desenvolveu todo um trabalho logo de cara, assim, acho que nós paramos, se eu não me engano, dia 13 de março, né, de 2020, né, paramos o presencial, e passada uma semana a gente já começou o nosso ensino remoto, né, dentro da plataforma que era possível, né, que era o Facebook da escola. Os alunos, bem ou mal, conseguiam acessar, né? Às vezes. Assim, na minha disciplina existe uma das coisas, assim, a gente trabalha muito com toque, né? A gente trabalha muito com toque, com o corpo, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha, principalmente a questão da empatia com os alunos, né? A questão emocional com os alunos, é através do corpo. Então, você tem que estar presente ali para efetivamente, você tem que estar com, digamos assim, um contato, né? Para você poder trabalhar essa situação da melhor forma possível. E assim, eu sou sincero, é engraçado falar isso, mas eu era um dos críticos ferrenhos para a questão do online. Não só eu, vários colegas, e eu era um deles, porque uma das críticas que nós tínhamos era justamente essa: você perde a empatia, você perde o contato com o ser humano, você perde aquela questão da mobilização emocional, entendeu? Porque não é só o fazer pelo fazer, é o fazer com objetivo, né? Então, todo o contexto que a gente aborda nas aulas com os alunos ali, ele tem um porquê, ele tem um objetivo. Então, o aluno, muitas das vezes, só enxerga aquele objetivo quando ele está na prática lá. Então, a gente teve que criar do zero as nossas estratégias com muitas dúvidas. Vai funcionar? Eles vão acessar? Como é que vai ser isso? E no primeiro momento, a gente não podia prosseguir, né, dar prosseguimento ao conteúdo, porque a educação remota não era regularizada, né, para a educação básica, e aí a ideia era só manter um vínculo com os alunos, a gente não imaginava que isso ia demorar tanto tempo. Então, num primeiro momento, a proposta era mais lúdica mesmo, para acolher, para tirar dúvidas nesse momento, né, para fazer alguma revisão, para fazer uma proposta lúdica, um projeto que atraísse o aluno. E, aos pouquinhos, isso foi se transformando, né? Algumas orientações vieram, né, a educação remota passou a ser uma realidade, a gente conseguiu dar prosseguimento aí aos conteúdos, às aulas, mas com muitas dúvidas, né? Com falta de conhecimento, porque a gente não tem uma formação voltada para esse trabalho, né? Que envolve mídias, que envolve você ter um conhecimento, né, de alguns aplicativos. Então, alguns professores já tinham isso, se saíram um pouco melhor, outros tiveram uma dificuldade maior, mas, assim, para mim, em particular, foi difícil. Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito antenada com coisas de internet, aplicativos, não me sentia atraída por isso. Embora sempre, assim, usava vídeos na minha aula, montava apresentações, e quando possível, né, quando tinha o equipamento, eu passava. Eu sempre gostei muito de trabalhar com música, mas é muito diferente você usar isso na sua aula presencial do que você formar uma aula toda dentro desse universo. Então, eu fiquei um pouco perdida, falei, como é que eu vou fazer? Então, as minhas
primeiras postagens foram postagens de atividades, de exercício, e eu ficava muito angustiada, porque eu, sinceramente, não estava acreditando muito que aquilo ia produzir uma reação, uma resposta ao aluno, porque era uma folha de papel, não era eu, né? Então, foi muito angustiante no início. A escola, ela sempre foi vista como um espaço de socialização muito grande. E a aula de educação física nem se fala. É a aula que eles mais gostam, todos os alunos são unânimes, né, em falar que eles amam a educação física, porque é um espaço onde eles ficam soltos, eles ficam livres, eles ficam fora do formato tradicional de sala de aula, de estar sentado. E a interação, né, comigo, né, a interação nossa de aluno-professor acaba sendo uma interação diferente. Eles se sentem até mais confortáveis em estar expondo situações do dia a dia deles. Isso é que eu estou sentindo muita falta. Eu sinto muita falta dos meus alunos, do dia a dia deles, de estar conversando com eles, estar falando besteira mesmo com eles ali. Sinto muita falta. Na escola a gente consegue cativar o aluno com a presença, em estar ali, porque às vezes a gente acha que a escola ela é muito teórica, né? E a escola ela não é tão teórica assim. A gente percebe que a escola ela é muito mais dinâmica, social, e precisa desse contato humano, e a gente se viu na pandemia perdendo as crianças. Eles paravam de conectar, eles não queriam mais fazer a aula, cansados de ter a aula remota, porque era extremamente cansativo. E ter a aula remota, estudar à distância, né, exige deles uma disciplina que eles não têm em casa. Exige deles uma rotina que eles não tinham, que eles estavam acostumados a ter. Eles tinham uma rotina da escola, que é totalmente diferente, que tem um profissional ali, né, para orientar, que eles estão ali com um propósito. E essa foi a nossa principal barreira, manter esses alunos cativados, presentes, e tentar não perdê-los durante o ano. 2020 foi um ano de muita luta para mantê-los nesse contexto da pandemia. A presença do professor, esse contato, esse emocional, é muito importante para a aprendizagem. A aprendizagem não é só a técnica, não é só o conteúdo. O emocional, ele também está muito envolvido nisso. E eu sempre acreditei nisso e sempre, com muito carinho, eu sempre procurei ensinar os meus alunos e levar, assim, todo aquele amor que eu tenho pela educação e por eles, né, por estar trabalhando com eles. E quando isso acabou, eu fiquei inicialmente sem norte, sem assim, caramba, o que eu vou fazer agora, né? E durante o ano, foram várias formações para tentar otimizar pedagogicamente esse ensino, que nós não estávamos preparados, eu não estava preparada. Até procurei estudar muito. Em junho, me inscrevi numa pós, estou fazendo agora uma pós sobre educação e tecnologias, porque eu acredito que a pandemia mudou a educação para sempre, sempre vai
né, ter que ter essa tecnologia, sempre vai ter essa realidade virtual agora entre os professores e alunos, e é algo muito novo, né, e muito desafiador para a gente. Então, para mim, foi um mega desafio, fiquei bastante tensa, bastante triste, porque eu sinto falta, eu sei que eles sentem falta, sentiam, e eu também sinto essa falta. E sem falar de que é diferente preparar a aula. Eu preparava no laboratório, ficava só eu lá no laboratório, ou num cantinho, isolada, com toda tranquilidade. E outra coisa, preparar aula em casa, com a família, com criança. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, que demanda bastante atenção. Então, assim, foi desafiador em todos os sentidos, em aprender a otimizar o tempo dentro de casa, e ao mesmo tempo ter aquela cobrança, né, de, ai meu Deus, eu não posso ficar trabalhando o tempo todo, porque não é só o trabalho da escola, mistura o trabalho doméstico, mistura cuidados com a casa, com a roupa e tudo. No meu caso, eu tenho até uma situação mais delicada, porque meu marido é médico, linha de frente do Covid, então a roupa dele é separada, tem um banheiro separado, a higiene da casa é toda separada, assim, a gente tem um canto lá separado para ele. Então, assim, são muitas questões e, além de tudo, essa preocupação, não só, porque não é só o preparar da aula, é também o estudar, né? Como que eu vou fazer, o que eu posso fazer de diferente, o que eu vou fazer para engajar os alunos. Foi um desafio a partir do momento em que a gente precisava pensar no aluno, pensar na nossa prática, lidar com a nossa vida dentro de casa, lidar com os nossos anseios, com os nossos medos, e lidar com tudo isso sabendo que você tinha que passar segurança para o seu aluno. E o primeiro passo, por exemplo, para mim, professora não foi... eu não tive, por exemplo, dificuldade de acessar os meios, mas foi adequar os horários para poder dar acesso aos alunos. Porque muitas vezes o aluno não tem o horário da manhã para ter a aula. Ele não tem o horário da tarde, ele vai ter o horário da noite, porque muitas vezes a família estava saindo para trabalhar e eles ficavam em casa, tomando conta dos outros irmãos. Então, a gente fazia... Eu tive que adequar o meu tempo ao que eles me ofereciam de tempo. Então, tinha época que eu estava dando aula 5 horas da tarde, estava dando aula 7 horas da noite, para que as crianças pudessem ter a aula. A gente, nessa pandemia, a gente teve medo, a gente teve pavor de perder as pessoas que estavam ao nosso redor, assim como todo mundo teve, e a gente também teve que passar por isso. A gente teve que repescar aluno, que cativar aluno, para que eles não se desmotivassem e fossem embora e que abandonassem, que a gente tivesse uma evasão escolar muito grande. Se adequar a gravar vídeos, que nem todo mundo... Eu, no meu caso, por exemplo, eu não ficava nem confortável em tirar fotografia, por exemplo. E, de repente, eu virei a professora que grava vídeo, que posta vídeo, que faz live, entrevista... Por quê? Porque a gente pensou primeiro no aluno. A gente colocou o aluno acima da nossa família, inclusive. E aí, dentro desse contexto todo, a gente deixa muita coisa de lado. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 3 anos e meio. Por muitas vezes eu não pude dar atenção para ela porque eu estava dando uma aula. Porque eu precisava que ela compreendesse que aquele momento ali não dava para eu interagir. Por mais que muitas vezes eu tivesse que incluí-la nessa interação. O trabalho de uma mulher é muito grande. O trabalho de uma professora, de uma mãe é muito grande. O trabalho de dona de casa é muito grande.
A escola ela nunca esteve fechada, a escola ela nunca esteve morta, E quando de repente você se vê tendo que mudar essa rotina, onde a gente trabalha muito mais em casa, vou ser bem sincero que a gente trabalha muito mais mesmo em casa do que no espaço físico da escola, porque a gente tem uma preparação maior de aula. No online, eu tenho que mostrar através de vídeos, palestras, o que for, né, slides. E, então, a gente trabalha muito mais. É um trabalho cansativo, um trabalho exausto, mas que a gente está aí. O professor, em nenhum momento, ele se omitiu de dar educação. Ele, em nenhum momento, ele se omitiu de cumprir com o papel dele. É muito injusto dizer que os professores se omitiram. A gente trabalhou como nunca. A gente teve que repensar toda a nossa prática por causa de uma pandemia, porque a gente não queria que o aluno ficasse sem atenção, e principalmente o aluno da escola pública. Porque assim, o aluno da escola particular, ele teve logo fez esse link, né? Tipo, ele teve essa atenção. O aluno da escola pública, ele demorou mais a ter isso. Mas nenhum professor se omitiu. Nenhum professor, ele não quis trabalhar, ou não quis dar aula, ou se acomodou no sentido, para mim tá bom, eu tô recebendo meu salário em casa. Isso é muito injusto. Falar isso é um absurdo muito grande. É não valorizar. Então, quer dizer que você diz que a escola é essencial, mas você não valoriza o profissional que está nela? Você diz que a escola é essencial, mas você não olha para esse profissional e não valoriza o que ele faz? Não valoriza o empenho que ele tem? A gente foi reduzida a uma coisa muito ruim, como se fosse uma classe de preguiçosos. Uma coisa que o professor não é preguiçoso. Uma coisa que o professor não é omisso. Uma coisa que o professor não fez nessa pandemia foi cruzar os braços.